Há muito tempo, muito antes de oceanos imensos cobrirem a Terra, o mundo era um lugar completamente diferente do que conhecemos. Imagine uma era onde gigantes caminhavam entre os homens, onde a maldade crescia como uma erva daninha que sufocava tudo, e onde um homem justo se destacava como uma luz solitária em meio à escuridão. Esta é a história fascinante e terrível do mundo antediluviano, os dias que precederam o grande dilúvio. No princípio, claro, tudo era perfeito. Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, um verdadeiro paraíso na terra, onde caminhavam com o próprio Deus na brisa da tarde. Mas a desobediência trouxe a queda, e a humanidade foi expulsa desse paraíso. A escuridão não demorou a se aprofundar. Caim matou seu irmão Abel, e com esse primeiro e terrível assassinato, o sangue inocente clamou da terra. A semente da violência havia sido plantada no coração humano, mas nem tudo estava perdido. Para substituir Abel, nasceu Sete, e através de sua linhagem, homens e mulheres começaram a invocar o nome do Senhor, mantendo uma chama de fé acesa. Um desses homens era Enoque, o sétimo descendente desde Adão. Ele caminhava tão intimamente com Deus, numa comunhão tão profunda, que não chegou a experimentar a morte. As Escrituras dizem que Deus simplesmente o tomou para si. Era um sinal de esperança, uma prova de que era possível viver de forma diferente. Foi então que algo verdadeiramente extraordinário e misterioso aconteceu. Os relatos antigos contam que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A identidade desses filhos de Deus é um dos maiores debates teológicos, mas o resultado dessa união é descrito de forma clara. Nasceram os Néfilim, os gigantes, os valentes da antiguidade, homens de renome cuja fama ecoava por aquele mundo. Com a chegada deles, o mundo se tornou um lugar estranho e assustador. Esses gigantes, com sua força descomunal, dominavam a terra. As cidades cresciam. A tecnologia avançava. As pessoas aprendiam a trabalhar com metais, a criar instrumentos musicais, mas junto com todo esse progresso, veio uma corrupção sem precedentes. Tente imaginar cidades movimentadas, mas onde a única lei que valia era a lei do mais forte, onde a violência não era a exceção, mas a regra do dia a dia. Pense num mundo onde cada pensamento, cada intenção do coração humano era continuamente má. A Bíblia usa uma palavra hebraica muito forte para descrever essa situação. Hamas. Essa palavra significa muito mais do que agressão física. Ela descreve uma violência sistêmica, uma injustiça generalizada, opressão e uma crueldade desenfreada. Os fortes esmagavam os fracos sem pensar duas vezes. O egoísmo reinava de forma absoluta. A imoralidade sexual era praticada abertamente e sem vergonha alguma. A instituição do casamento, projetada para ser sagrada, havia perdido completamente seu significado. As pessoas se uniam e se separavam como bem entendiam, seguindo apenas seus instintos mais básicos e seus desejos imediatos. A ganância dominava os corações de tal forma que não havia espaço para compaixão nem para misericórdia. O homem, criado à imagem de Deus, havia se tornado pior do que os animais. Pelo menos, os animais seguem seus instintos naturais. O homem daquela era havia corrompido até mesmo sua própria consciência, transformando a liberdade em uma licença para praticar todo tipo de mal. E do céu, Deus observava tudo isso com um coração partido. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, declarou o Criador, estabelecendo um limite para os dias daquela humanidade corrupta. 120 anos. Era um período de graça, uma última chance para o arrependimento antes que o julgamento inevitável chegasse. A dor de Deus era profunda. As Escrituras usam uma linguagem humana poderosa para descrever o que ele sentiu. Ele se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Não significa que Deus cometeu um erro, mas sim que a sua tristeza pela rebelião humana era genuína e avassaladora. Sua criação mais amada, aquela feita à sua imagem e semelhança, havia se tornado irreconhecível. Mas como sempre acontece nas grandes histórias, mesmo em meio às trevas mais densas, uma única luz brilhava. Seu nome era Noé, um nome que profeticamente significa descanso ou conforto. E ele seria exatamente isso.
Um consolo para o coração de Deus, em meio a uma geração completamente perversa. Enquanto todos ao seu redor mergulhavam de cabeça na depravação, a Bíblia descreve Noé como um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. E a razão para isso é revelada logo em seguida. Noé caminhava com Deus, assim como seu bisavô Enoque havia feito séculos antes. Noé tinha uma esposa e 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Em sua casa, a fé ainda estava viva. Em sua família, os valores divinos ainda eram honrados. Agora, pare e pense como deve ter sido difícil. Imagine criar filhos para temer a Deus em um mundo que zombava abertamente de tudo o que é sagrado. Imagine manter sua integridade quando todos ao seu redor estavam lucrando com a corrupção e a desonestidade. Imagine permanecer fiel quando a fidelidade era vista como uma grande tolice. Mas Noé, contra todas as probabilidades, permaneceu firme. Ele não se deixou levar pela correnteza. Então, em um momento decisivo da história, Deus falou diretamente com Noé. A mensagem era grave e definitiva. Chegou o fim de toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eu os destruirei, juntamente com a terra. Mas para Noé, havia uma promessa de esperança. Deus lhe disse: mas com você estabelecerei a minha aliança. E a instrução era clara: construir uma arca, uma estrutura colossal, com medidas específicas, feita de madeira de gofer e selada, com piche por dentro e por fora. Uma embarcação gigantesca, construída em terra seca, provavelmente muito longe de qualquer grande corpo de água. Durante anos, talvez décadas, Noé e sua família trabalharam incansavelmente na construção da arca. Cada martelada, cada tábua pregada, era um ato de fé e obediência. E enquanto construía, Noé também pregava. Ele era um pregador da justiça, alertando sobre o julgamento que viria, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas o mundo estava surdo. Os vizinhos devem ter zombado dele sem parar. Podemos imaginá-los apontando e rindo. Olhem para o velho louco, construindo um barco gigante no meio do nada. Para quê? Nunca nem choveu de verdade antes. De acordo com algumas interpretações, a terra naquela época era regada por uma neblina que subia do solo. Então, o conceito de uma chuva torrencial era completamente estranho. Mas Noé não se abalou. Ele continuou seu trabalho, martelada após martelada, tábua após tábua, confiando na palavra de Deus contra toda a lógica humana. Ele se tornou um testemunho vivo em um mundo que se recusava a ver. O mundo antes do dilúvio era, portanto, um lugar de contrastes extremos, de maravilhas e de horrores, de gigantes poderosos e de uma maldade avassaladora, de avanço tecnológico e de um retrocesso moral profundo. Era um mundo onde Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E assim, enquanto Noé dava os retoques finais na arca, seguindo cada instrução divina à risca, algo no céu começava a mudar. Nuvens escuras como o mundo nunca tinha visto começavam a se formar no horizonte. A porta da arca estava prestes a se fechar. O prazo de 120 anos estava chegando ao fim. O antigo mundo estava com os dias contados. Mas daquela destruição iminente, das águas do julgamento, nasceria um novo começo para a humanidade. A história de Noé e do dilúvio não é apenas sobre destruição. É sobre a justiça de Deus, sua tristeza pelo pecado, mas acima de tudo sobre sua incrível graça e o poder da fé de um homem que ousou caminhar com ele quando ninguém mais o fez. Obrigado por assistir, e se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para mais vídeos como este.